Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma TPC da Diretoria de Ensino. Hoje, a área de Ciências da Natureza e Matemática. Então, hoje nosso ATPC é um passeio pelas habilidades de cada disciplina. E hoje os PCNPs da área de Ciências da Natureza e Matemática irão conduzir o ATPC. Bom dia a todos, bom trabalho, vou continuar com vocês, tá? Mas hoje os PCNPs que estarão com vocês. Eu gostaria de chamar a Vanessa. Bom dia. Bom dia, Vânia. Obrigada, Ana. Vamos iniciar. Obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui em mais uma manhã de estudo. Eu começo agradecendo, nós agradecemos imensamente a nossa dirigente, a Carla, a nossa diretora de núcleo, Ana Helena. Agradeço a presença de todos vocês, professores, gestores, das equipes da diretoria, a supervisão, ao NIT e aos meus amigos do núcleo pedagógico. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vanessa, professora de Física, PCNP de Física. Hoje o ATPC da área de Ciências da Natureza e Matemática e nossa equipe é formada pela PCNP Ana Lúcia, de Biologia, as PCNPs Juliana e Maísa, de Matemática, a PCNP Renata, de Química, a PCNP Salete, de Ciências e por mim. ATPC, um passeio pelas habilidades de cada disciplina. Pode passar, Ju, por favor? Faremos alguns combinados. Por gentileza, vamos manter as câmeras e os microfones desligados, evitando interferências, melhorando a qualidade da reunião. Nós também estamos com as câmeras fechadas para não comprometer a transmissão, ok? Para perguntas e comentários, utilizem o chat tanto no Teams quanto no YouTube. A nossa equipe estará atenta, tá bom? Essa reunião está sendo gravada, ficará disponível no canal do NPE. Peço, para aguardar os momentos de interação, para pedir a palavra quando for interagir, identificando-se. E a lista de presença está elaborada através da coleta dos participantes durante a ATPC e dos dados constantes no formulário de avaliação que deve ser realizado lá no finalzinho da ATPC. Pode passar, por favor. Os objetivos de hoje: apoiar os docentes para os trabalhos pedagógicos do ano letivo de 21, a fim de assegurar as aprendizagens essenciais dos estudantes, seu desenvolvimento integral e a construção de seu projeto de vida. Refletir sobre as primeiras ações com os estudantes em tempo de pandemia, apresentar as habilidades que serão desenvolvidas no primeiro bimestre, conhecer as habilidades essenciais do currículo paulista e relacionar as habilidades às atividades propostas no plano de aula ou no roteiro de estudo. Pode passar, por favor. A pauta são 6 atividades hoje. A atividade número 1 abertura, acolhimento, objetivos e os combinados para a participação da ATPC. Número 2, avaliação diagnóstica 2021. Atividade 3, apresentação dos fundamentos pedagógicos que orientam o material de apoio. Número 4, reflexão e apresentação das habilidades essenciais e sua lógica de seleção e desenvolvimento. Atividade 5, apresentação dos canais de comunicação e apoio ao desenvolvimento do currículo e a avaliação, que é de grande importância. Pode passar, por favor. Mais um. Temos uma
sensibilização. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes de qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Rubem Alves. Lindo, né? Tá difícil, né, gente? Nós sabemos que tá difícil. Tudo que tá acontecendo tem nos bombardeado com pessimismo, coisas negativas, perdas, tivemos perdas, que torna difícil cultivarmos jardins dentro da gente. Mas jardim é cuidado, é carinho com a semente, com a planta que está crescendo, com o vaso que dá flores e a árvore que nos presenteia com frutos. Vamos cuidar do que está dentro de nós. Vamos nos iluminar com esperança e otimismo. Vamos exercitar a nossa fé. Vamos fazer do amor a nossa estrada. Assim nós conseguiremos plantar jardins e passearmos por eles. Vamos refletir, tá bem? Pode passar, por favor. Eu peço a gentileza, se ainda não fizeram, deixem o nome de vocês e a unidade escolar lá no chat do Teams, para quem está aqui, ou lá no YouTube, por gentileza. Pode passar. Semana anterior, nós falamos sobre o papel do núcleo pedagógico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do PCNP. Professor, coordenador do núcleo pedagógico. Artigo 6º da Resolução SEDUC 3, de 11/1/21. Eu não vou ler na íntegra, ok? Mas vou pontuar algumas ações. O principal papel do PCNP é auxiliar na implementação do currículo, na utilização de materiais didáticos e paradidáticos impressos, assim como recursos digitais, avaliar a execução do currículo e propor ajustes necessários, acompanhar e orientar os professores em sala de aula quando necessário para garantir a implementação do currículo. Então, nosso principal papel é a implementação do currículo junto a vocês, professores. Pode passar, por favor. Identificar necessidades e propor ações de formação continuada de professores e de professores coordenadores no âmbito da área de atuação que lhes é própria. Nossa equipe do núcleo é composta por um PCNP de cada componente curricular e com a implementação do novo currículo do ensino médio, nós trabalhamos por área também. Promover encontros, oficinas de trabalho, grupos de estudo e outras atividades para divulgar a capacidade e capacitar professores na utilização de materiais pedagógicos em cada componente curricular. Acompanhar o trabalho dos professores em seus componentes curriculares e as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula para avaliar e propor ações de melhoria e desempenho em cada componente curricular. A nossa função, a função do PCNP é pedagógico. Nós estamos realizando os acompanhamentos e olhar é essencialmente pedagógico. Pode passar, por favor? Vamos para um vídeo, refletir um pouquinho mais sobre ele. São atletas de elite e amadores que dão prosseguimento à celebração do esporte como fonte de inspiração. Chama-se Nada Pode Parar a Gente. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one.
When we're held back, we'll go farther and harder. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Ju? Só um instantinho, por favor. Só um minutinho, Vá. Tá entrando. Foi? Sim, nós estamos com o PPT, mas nós só ouvimos, não conseguimos ver a imagem, ela não passou. Vocês querem tentar de novo? Posso prosseguir? Vídeo, Vá. Isso. A imagem nos mostra também, né? Que nada pode nos parar, um ajudando o outro. Nós somos fortes por estarmos juntos. Olha lá, um apoiando no outro, né? Nós mudamos, nos reinventamos, descobrimos talento que nem sabíamos que tinha, né? Que existia em nós, mas sempre juntos, sempre unidos. Por isso sempre seremos fortes, né? Nada pode nos parar, porque nunca estamos sozinhos. Contem sempre conosco. Eu passo a palavra para a PCNP Salete. Ela vai falar um pouquinho com vocês e eu ainda volto nessa manhã. Salete?
Só um minutinho que a professora Salética teve um problema de conexão, caiu a conexão dela, ela já está retornando. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, Sá. Bom dia a todos. Um prazer novamente estar com vocês de Ciências da Natureza e Matemática. Nós vamos conversar um pouquinho hoje, nós vamos retomar os fundamentos pedagógicos, os materiais que apoiam o nosso currículo de Ciências da Natureza e Matemática do ensino fundamental e médio. Então, pode passar. Quais os objetivos desses materiais que vamos retomar agora? Nós somos balizados para estar planejando nossas aulas por vários materiais. Quais os objetivos deles? É contribuir para a aprendizagem do estudante, não deixando nenhum para trás. Então, todos os materiais que temos, nós podemos estar retomando, recuperando, dando continuidade, aprofundando. Nós temos estudantes em todos esses momentos em nossas escolas. E cada escola, cada equipe, cada professor sabe de sua realidade. Pode passar. O currículo. Então, a base de todo o nosso planejamento é o currículo. Ele subsidia todo o nosso planejamento. Já sabemos disso. E nós utilizamos esses materiais, tanto do fundamental quanto do médio, estão me ouvindo? Sim, Sá, estamos sim. Já. Nós utilizamos tanto esses materiais do fundamental e do médio para direcionar e facilitar o nosso trabalho como professor. Então, nós temos a base de tudo, o currículo paulista. Agora, em 2021, temos um novo currículo para a primeira série. E, gradativamente, ele vai ser implementado na segunda e terceira série do ensino médio. Outros materiais de suporte que nossos professores temos, os alunos de 2021, nós temos aí como novidade um currículo em ação. Está chegando nessa semana e na próxima, ocorreu um atraso, o material impresso, tanto para os professores como para os alunos, de todas as disciplinas. Temos outros materiais também, muito importantes, para aprender sempre de língua portuguesa e matemática. Trabalho a recuperação e aprofundamento, que já está sendo utilizado nas escolas. Vai ser a base de sequência de atividades para avaliação de entrada, que está chegando por esses dias na diretoria e sendo distribuído. Para a segunda e terceira série do ensino médio, nós temos em São Paulo para as escolas. Temos livro didático, paradidático. Então, a escola é recheada de materiais que facilitam o planejamento do professor. Tudo isso, ele é alinhado ao centro de mídias. É muito importante nesse momento o centro de mídias. Pode passar. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a avaliação e diagnóstico. Todas as escolas de direito fizeram a sua avaliação diagnóstica, principalmente de uma português e matemática. Qual a função dessa avaliação diagnóstica? Fazer um mapeamento do desenvolvimento das habilidades de 2020 e de 2021.
esse momento pandêmico que estamos vivendo. Então, esse mapeamento é um ponto de partida para os planejamentos futuros. Fora o ponto de partida para os nossos planejamentos, né, professor? E sempre no sentido de recuperar, traçar caminhos. Todos os alunos tenham um acompanhamento e que tenham a oportunidade de aprender. Então, ao mesmo tempo que eu vou trabalhando a recuperação em algumas aulas, eu vou retomando, eu vou aprofundando, eu não posso ficar patinando naquela habilidade, naquele conteúdo, já sabemos disso. Agora, em março, as escolas estarão recebendo a ADE, a avaliação de entrada, impressas, de língua portuguesa e matemática, e a equipe irá receber orientações oficiais da diretoria de ensino sobre essa avaliação. Então, vamos aguardar que tudo vai ser muito bem orientado, de como vai ser a aplicação, se vai ser online, por drive, tudo impresso, aguardem as orientações. Um momento muito importante agora, pode passar, falar dos materiais de apoio, as habilidades essenciais, até sonhamos com essa palavra, né? Habilidades essenciais. Mas por quê? É essencial ter em mente essas habilidades. Nós temos como documento norteador as habilidades essenciais. Elas foram alinhadas pela equipe da SEDUC, de Ciências da Natureza e Matemática. Elas nos ajudam a traçar uma trajetória, série e ano seguinte. Nós aqui, professores, direcionamos o nosso olhar para o essencial, isso é muito importante. O que o aluno precisa para prosseguir? A seleção foi realizada com base no currículo oficial. Isso é muito importante e eu nunca posso me esquecer desse principal documento. E no que se pautou essas habilidades? Então, ela se pautou em habilidades de suporte de anos anteriores e habilidades de percurso. Sá, você está sem som. Oi? Ouvindo agora? Agora sim, Sá. Perfeito. Então, essas habilidades de anos anteriores, nós vamos analisar daqui a pouquinho, são as de suporte. E as desse ano aqui são as do ano corrente, que vamos estar vendo também. Pode passar. A matriz curricular, ela é pautada no ciclo 2020 e 2021. Então, o que nós temos alinhado aí, nessa matriz de habilidades? Precisa estar alinhado o plano do professor, o material didático que nós acabamos de ver agora, o rol de material que nós temos, e as aulas do Centro de Mídia. É muito importante esse alinhamento. Esse é um tripé que vai nortear as avaliações diagnósticas, principalmente os materiais Aprender Sempre. Ah, mas a equipe pode adequar? Pode. A equipe tem total liberdade, o professor tem a liberdade de adequar, progredir, aprofundar, elaborar os seus novos planos, de acordo com a sua realidade. Eu sempre falo muito isso, é pé no chão. Não adianta eu vir aqui falar uma coisa que dá a impressão que eu estou num conto de fadas, não é assim. Nós sabemos, cada um sabe onde pisa. Pode passar, por gentileza. Falando um pouquinho agora da matriz de habilidades da área de Ciências da Natureza. Então, na área de Ciências da Natureza, é possível trabalhar de maneira contextualizada. É muito bacana a nossa área, porque tudo que nós falamos, o aluno vive, ele vivencia, ele não fala onde eu vou usar isso, ele sabe onde ele vai usar. Então, nós demonstramos para ele. Em todos os componentes e áreas isso pode acontecer.
Então, é possível trabalhar de maneira contextualizada, interativa, articulada com outros componentes. Nós estamos vendo isso no currículo em ação da primeira série, o caderno integrado, muito bacana o material. E ele vem com essa propositura de integração dos componentes, e nós vamos estar estudando nas próximas semanas de ATPC. Então, com esse trabalho, nós propomos o desenvolvimento de competências e habilidades dos dois focos, né, professores? Cognitivas e socioemocionais. Ele está aprendendo alguma coisa e ele vê na vida dele, é contextualizado, pode passar. Aqui, novamente, os materiais de apoio da área de ciências da natureza e matemática. Então, nós temos, desde a BNCC, o currículo do ensino fundamental, ensino médio, o antigo, o novo do ensino médio da primeira série, e olha as habilidades essenciais no centro. Tudo que eu vou planejar, eu preciso ter ela ao lado da minha cabeceira. É tudo a base nela. Temos aí o São Paulo Faz Escola, currículo em ação, livro didático. Então, nós temos vários materiais que podem aí estar nos ajudando, e estão ajudando. Pode passar. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o calendário de 2021, o planejamento de nossas aulas. Pode passar. Então, nós vemos aqui, o nosso semestre, ele começou dia 2 de fevereiro, ele vai até 7 de julho. O início do segundo semestre, 23 de julho. O término, 23 de dezembro. Os nossos bimestres, então, o primeiro, de 8 de fevereiro a 16 de abril, ainda estamos nele. O segundo bimestre, 26 de abril a 7 de julho, depois temos aí um recesso. O terceiro, 23 de julho a 8 de outubro. Quarto, 18 de outubro a 23 de dezembro. E olha que importante a semana de estudos intensivos. Essa semana, ela vem logo depois das avaliações diagnósticas. Então, o mais importante não é a aplicação da prova, é a semana de estudo intensivo. O que eu vou fazer com os resultados que eu tive dos alunos, das habilidades. Então, nós temos aqui a primeira, de 12 de abril a 16 de abril, a semana de estudo intensivo. Então, nas próximas semanas, nós teremos a primeira avaliação e depois a semana de estudo intensivo. A segunda, 28 de junho a 7 de julho, e a terceira, 13 a 23 de dezembro. Aqui entra um trabalho árduo de busca ativa, que nós já fazemos, os professores fazem arduamente. Depois temos o período de digitação, que não pode ser esquecido, extrapolado. Por que eu tenho que seguir esse calendário? Porque a semana de estudos, ela vem logo depois da digitação. Então, por isso o prazo certinho. Então, esse calendário aqui também, ele está balizado em 2 resoluções, que é a de 83 e a 19, de 2020 e 2021, consecutivamente. Pode passar. Agora nós vamos falar de ciência. Nossa análise agora é sobre a disciplina de ciências, a matriz de habilidades essenciais que subsidiam os materiais de apoio, os nossos planejamentos e o básico lá, as aulas do Centro de Mídias. No início do ano, nós professores quase ficamos loucos, não é mesmo? Ai, meu Deus, não bate, a aula do Centro de Mídias não bate com o caderno, não bate com a habilidade essencial. Então, vamos analisar um pouquinho agora o que foi norteado essas habilidades. Nós traçamos aqui para vocês os 4 bimestres, as habilidades essenciais priorizadas em cada ano e em cada bimestre. Começamos por ciências. Então, no início das transmissões do Centro de Mídias, nós passamos por um desconforto que as habilidades não se alinhavam. O que acontecia? Aconteceu o seguinte, o aluno precisa aprender primeiro o que é essencial. A habilidade de suporte dos anos anteriores é um pré-requisito. Então, se eu pegar aqui, analisando lá no PowerPoint, o 6º ano, olha o primeiro bimestre,
Qual a primeira habilidade? Ensino fundamental, 5º ano, ciências, a habilidade 1B. Então, ele era uma retomada. Aí falava, nossa, não tem no caderno. Não tem, por quê? Ela era uma habilidade do 4º bimestre do 5º ano, dos anos iniciais. Quando eu pego o caderno de ciências dos anos iniciais do 5º, lá eu ia encontrar uma atividade que se adequava ao centro de mídias, tá? Ah, mas e aí o que eu poderia ter feito? Adequar. Estar planejando uma atividade que contemplasse. Por quê? Não deu tempo de trabalhar essa habilidade o ano passado. Então, ela entrou com habilidade a ser trabalhada agora, era uma habilidade de suporte. Ah, e se eu não trabalhasse? Em ciências da natureza, as habilidades são suporte. Se eu não trabalhasse essa habilidade agora, ela ia me fazer falta no 6º, no 7º, e nós vamos ver até no ensino médio. Porque é uma habilidade que base aí para a nossa área. E depois, agora hoje, essa semana, a partir do dia 1º, ele já alinhou a habilidade do centro de mídias, do caderno. Então, se eu pegar lá do 7º ano, olha aqui, a aula dessa semana do dia 1º já está certinho de acordo com a habilidade essencial e com o material currículo em ação. Então, aquele desconforto agora, foi tudo alinhado, eu já consigo planejar, porque uma semana antes eu já tenho as habilidades. Então, passando aí pelo 6º, eu tenho as habilidades de suporte e as essenciais. Olha o 7º também. Essas em asterisco são as que foram tiradas do currículo paulista. Pode passar. No 8º ano, a mesma coisa. Olha lá, retomando as habilidades do 7º. Isso vai acontecer por toda a sequência aí até do 8º. Já no 9º, olha aqui, ele já não tem as habilidades de suporte. Ele já partiu para as essenciais. Então, já está alinhado certinho as essenciais. Então, foi essa linha do raciocínio que nós precisamos entender. Muitas vezes falam, o centro de mídias não bate, nada ali, é isso daí que aconteceu, tá bom? Nos colocamos à disposição e uma ótima reunião para todos. Muito obrigada. Van? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de matemática, né? Esse material foi preparado pelas PCNPs Maísa e Juliana de matemática. Isso, olha lá. Nós temos aí o 6º e o 7º ano. Vamos observar também, assim como a Salete fez a análise, algumas habilidades que estão em destaque. Vejam, pelo código alfanumérico, nós constatamos que são habilidades desenvolvidas nos anos anteriores. São as habilidades de retomada, de suporte, né? Essas que estão em destaque. Vejam, no 6º ano, ensino fundamental, 5º ano, habilidade matemática, número 3. Elas estão sempre aí no início do bimestre. São várias, né? Pode passar, por favor. Vamos ver aí no 9º ano, né? Pontualmente aí. No primeiro bimestre, nós vemos uma habilidade do 6º ano. Uma habilidade de suporte, uma habilidade de percurso. Ela passou do 6º ao 9º ano, ela foi retomada, foi revista. E agora, no 9º ano, ela é desenvolvida de forma mais aprofundada para esses alunos de agora, de 9º ano. Então, veja, nem sempre, não necessariamente, as habilidades de suporte são do ano anterior. Tudo bem? Pode passar, Ju, por favor. Na primeira série, olha aí, elas estão bem destacadas. Nós já temos as habilidades apresentadas com o código, né? Porque já foi implementado o novo ensino médio, nós estamos usando o material currículo em ação, reiterando que essa implementação ela acontece de forma gradativa. Então, nós temos aí, vejam, habilidades do 9º, do 7º ano,
Pode passar, Ju, por favor. O asterisco nós vemos aí de uma maneira mais clara também, né? Como a Salete disse, significa que é uma habilidade desenvolvida, né? Pelo currículo paulista. Nas segundas e terceiras séries, apresentamos as habilidades sem os códigos, estão vendo aí? Elas estão descritas, porque ainda não temos o material, material novo, nós usamos o material do São Paulo Faz Escola, estamos em transição, mas vamos observar que as habilidades em destaque, as habilidades de suporte, elas aparecem sim escritas com os códigos, porque o novo currículo já havia sido implementado lá no ensino fundamental. É muito importante conhecer todo o material. Pode seguir, Gil, por favor. Pode seguir. Isso, a gente consegue observar sempre as primeiras habilidades. Isso. Por favor. Veja o primeiro bimestre somente retomada, né? Pode passar na terceira série, na quarta não temos. Pode passar, por favor. Em física, pode passar, Ju. Faremos uma análise análoga do que foi feito até agora. Observem aí, nós temos as habilidades essenciais, priorizadas em física. A primeira habilidade em destaque é a habilidade de suporte. Constatamos, então, pessoal, a importância, professores, de conhecer todo o material. Veja, nós temos como primeira habilidade de física uma habilidade já trabalhada em ciências. Uma habilidade do ensino fundamental do 9º ano de ciências, a habilidade 18. Então, é importante conhecermos o que o aluno já passou, para a gente saber, né, que momento ela foi desenvolvida, qual objeto de conhecimento foi trabalhado, e dessa forma nos auxilia na elaboração do nosso plano de agora, como podemos trabalhar essa habilidade de suporte. E as habilidades estão aí, que não estão em destaque, são as habilidades de percurso, vigentes aqui no ano, né? Observem que a gente traz como nomenclatura CNT, ou seja, é uma habilidade de ciências da natureza. É uma mesma habilidade de ciência da natureza. Ela pode ser trabalhada, ela é trabalhada em física, em química e em biologia. Nós encontramos essa habilidade 101. Mas, quando a gente desenvolve essa habilidade no nosso material, em física, no nosso currículo, nós vamos desenvolver os objetos de conhecimento específicos da física. Ainda hoje nós teremos um slide explicando de forma mais detalhada sobre essas habilidades e ciências da natureza. A PCNP Renata vai falar um pouquinho. Pode passar, por favor? Para as segundas e terceiras séries, encontramos habilidades de suporte descritas. Vejam, a gente enxerga essa transição, né? Ano passado não usávamos, né, esse novo currículo, usávamos o currículo antigo, branco e preto, que foi apresentado pela Salete, né? Professores, vocês já repararam que as habilidades de retomada não são necessariamente do último bimestre do ano anterior. E sim, elas são habilidades que nos dão base para prosseguirmos. Ok? Eu paro por aqui, passo a palavra para a PCNP de Biologia, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos, eu sou Ana Lúcia Benini, é um prazer estar aqui com vocês novamente, meus colegas de área de Ciências da Natureza e Matemática. Eu vou apresentar para vocês, então, as habilidades essenciais que vieram para ser trabalhadas, né, priorizadas na área de Biologia. Pode passar, Ju, por gentileza. Então, a Biologia, como ela trabalha somente no ensino médio, pessoal,
Aqui, as habilidades da primeira série, elas vão aparecer especificamente no código alfanumérico, tá? Como ela já está em transição para o novo ensino médio, esse quadro especificamente vai aparecer essas habilidades alfanuméricas, né? Então, vamos perceber que as habilidades de suporte, que são aquelas que são essenciais, que seja feita uma retomada, para que o aluno relembre o que foi trabalhado o ano passado, para que tenha um suporte, para que a partir dali ele possa começar a ser trabalhado a habilidade essencial vigente do caderno do aluno. Nós vemos que são habilidades do ensino fundamental, tá? Todas elas do 9º ano, trabalhadas no conteúdo de ciências, tanto do 1º, 2º, 3º e 4º bimestre, né? Algumas delas, algumas não, na verdade todas, têm aquele asterisco, que são habilidades que foram propostas, né, criadas especialmente pelo currículo paulista. E aí nós vemos as outras habilidades que estão em preto, que são exclusivas para o ensino médio. Então, elas estão lá com a letrinha EM. 1-3 significa que elas serão trabalhadas da 1ª até a 3ª série. CNT, que elas serão trabalhadas na área de ciências da natureza, né, e tecnologias, como a Vanessa mesmo comentou agora, elas serão trabalhadas, a mesma habilidade, para o que vai mudar é o objeto de conhecimento. Então, vai ser a mesma habilidade para biologia, para física e para química, o que vai mudar o objeto de conhecimento, tá? Curiosamente, essa semana está sendo trabalhada no Centro de Mídias em Biologia, essa habilidade EM13 CNT 101, tá? E aí alguns professores questionaram que a habilidade do Centro de Mídias está diferente da habilidade da tabela de habilidades essenciais. Justamente por isso, porque a habilidade é de ciências da natureza, mas o objeto de conhecimento trabalhado é o de biologia. Então, o Centro de Mídias está trabalhando um recorte da habilidade de ciências da natureza, tá? Por isso que ele não vai trabalhar exatamente como está escrita essa habilidade. Então, a partir de agora, na primeira série, nós vamos trabalhar habilidades por área, não mais por disciplina específica. Pode passar, por favor. Na segunda série, a gente pode verificar que as habilidades estão descritas, elas não estão ainda no código alfanumérico, porque essas habilidades não passaram pela transição para o novo ensino médio. Elas passarão ainda no ano que vem, segunda série, e em 2023, na terceira série, tá? Então, elas ainda estão descritas. As habilidades de suporte, eu coloquei aqui como retomada, que são as habilidades do 1º ano do ensino médio, tá? Então, nós temos uma para trabalhar no 1º bimestre, uma no 2º bimestre. Pode passar, por favor. Uma no 3º bimestre e uma no 4º bimestre. Próximo, por favor. E a terceira série, a mesma forma que a segunda série, né? Ela ainda está descrita, ela ainda não tem o código alfanumérico. Então, as habilidades de suporte são aquelas que precisam ser retomadas aqui do ano anterior, do 2º ano do ensino, da segunda série do ensino médio, desculpa. Então, nós temos 2 no 1º bimestre, uma no 2º bimestre. Pode passar, Ju, por gentileza. Lembrando, pessoal, que essas habilidades devem ser priorizadas, tá? Elas vieram, esse recorte veio como prioridade para ser trabalhada na sala de aula. Essa retomada é importante ser feita, porque são habilidades de suporte, tá? Eu volto ainda hoje para continuar a falar com vocês, e agora eu chamo a PCNP Renata para continuar. Renata, com você.
Bom dia a todos, é um prazer enorme estar com vocês essa manhã. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, PCNP de Química. Nós vamos começar falando um pouquinho das habilidades de Química, como as minhas amigas da área disseram da primeira série, então não vai mudar muito, né, as nossas habilidades. Só para recapitular, quando tiver o ensino fundamental, na verdade, é uma retomada da habilidade de ciências. Observem que sempre vai estar o ensino fundamental 09 do 9º ano. Então, de Química, da primeira série, sempre a retomada ali está do 9º ano, que foram habilidades trabalhadas no 9º ano do ensino fundamental, tá? Como as meninas falaram, as nossas habilidades agora ciências da natureza, não é específica de química, agora nós vamos ter que pensar na habilidade diária, mas com um olhar diferente, pensando no componente, no objeto objeto de conhecimento, que é específico de cada disciplina, tá bom? Nós tivemos o trabalho aí de colocar para vocês as habilidades de todas as disciplinas de ciência da natureza e matemática, durante todo o ano. Lembrando, pessoal, que quando a gente pensa em habilidades essenciais, não é algo a mais, foi algo tirado do currículo, tá? Então, não é mais uma coisa, não. As habilidades essenciais, ela está dentro do currículo do ensino médio, do ensino fundamental do Estado de São Paulo, ok? Então, Ju, observem o seguinte, do ano anterior, no caso de Química, tá? Então, a gente viu lá em Matemática, que nem sempre é do ano anterior, teve de anos, não, por exemplo, não é do primeiro ano, não é só do 9º ano, é do 7º, do 8º. Na Química, a retomada sempre é do ano anterior. Então, vamos observar o seguinte, nós estamos na 2ª série, tá, do ensino médio, e a retomada está entre parênteses, ensino médio, então do 1º ano do ensino médio. E as demais já são habilidades próprias da série, tá bom? Então, cada bimestre tem as suas habilidades descritas, para que vocês depois consultem esse material, ficar mais fácil para vocês. Pode mudar, Ju. 3º e 4º bimestre, pensando na primeira série, olha, de novo, retomada do 1º do ensino médio, então sempre voltando numa habilidade que já foi trabalhada no ensino médio, tá? Então, a 2ª série, nós retomamos sempre do 1º do ensino médio, para dar continuidade no assunto. Pode mudar, Ju. A 3ª série, a retomada já vai ser do ano anterior, que aí é o 2º do ensino médio. Então, na 3ª série, nos 4 bimestres, vocês vão observar que a retomada é sempre do 2º do ensino médio, para dar continuidade ao assunto, às demais habilidades. Pode mudar, João. Pode, isso. Bom, então, pessoal, para todas as disciplinas, o resumo é esse. Nós colocamos aqui a matemática como um exemplo, como é uma das matérias que dá o suporte aí para a maioria das nossas disciplinas, só para vocês entenderem. Então, um exemplo do 1º bimestre que estava lá, nós temos, entre parênteses, quando for o ensino fundamental, nós vamos pensar que é a habilidade de suporte, como a Ana falou. O que é uma habilidade de suporte? É uma habilidade de retomada, tá? Então, é uma habilidade para retomar, para a gente dar continuidade a uma nova habilidade. Então, no caso aí, o exemplo que a gente colocou, nós vamos ter de matemática no 1º bimestre 4 habilidades de suporte, 4 habilidades de retomada. Eu coloquei o exemplo, especifiquei o exemplo de uma, mas todas são consideradas habilidades suportes. Enquanto as outras que estão em ensino médio, aí nós consideramos como habilidades essenciais,
tá bom? Aqui nós não temos nenhum exemplo de asterístico, como a PCNP Vanessa disse. Quando tem um asterístico em cima, significa que é uma habilidade específica do currículo paulista e não da BNCC. Então, essa é a única diferença. Então, a gente pode observar aqui que essas habilidades não são específicas apenas do currículo paulista, ok? Pode mudar, Ju. Aqui, pessoal, é para a gente entender um pouquinho sobre esse novo currículo do ensino médio. Então, eu coloquei aqui uma habilidade, a habilidade 101, de Ciências da Natureza, do primeiro bimestre, para mostrar para vocês qual que é a diferença, o que está acontecendo agora. Parece que eu olho lá a habilidade e a habilidade não tem nada a ver com a minha disciplina. Por que isso? Então, vamos entender um pouquinho desse currículo em ação, tá bom? Primeiro, a situação problema, quando a gente abre o nosso material, a situação problema, ela tem um foco, uma habilidade essencial, tá? Então, a situação de aprendizagem, ela tem o foco de uma habilidade essencial. A habilidade, ela será a mesma trabalhada em todos os componentes, tá? Assim como o tema, porém de forma indisciplinar, e a situação problema, que também é trabalhada em todas as 3 disciplinas aí no nosso caso. Lembrando que a situação problema, ela tem um momento de sensibilização, problematização, aprofundamento e o fechamento, que seria a avaliação. Mas então, o que diferencia? Diferencia o objeto do conhecimento. O objeto de conhecimento, aí ele vai ser específico da disciplina. Então, por exemplo, nós temos essa habilidade. Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas, para comparar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida, da Terra e do universo, como as teorias científicas aceitas atualmente. Então, o que vai trabalhar em biologia? Qual que é o objeto de conhecimento em biologia? 3 disciplinas, mas com objeto de conhecimento específico. Na biologia, ela vai trabalhar teorias científicas sobre a origem da vida, teorias científicas sobre a evolução, histórico e experimentos. Já na física, vai trabalhar a teoria de Big Bang, modelos cosmológicos, espaço, curva, inflação, expansão do universo, modelo padrão e relatividade geral. E na química, será estudada a evolução dos modelos atômicos. Então, lá está a habilidade. Essa habilidade não tem nada a ver com física, com química ou com biologia, mas a gente não pode ter essa visão. Essa habilidade é a habilidade de ciências da natureza, mas o objeto de conhecimento vai ser específico da área, ok? Então, é importante entender isso, é importante entender que cada componente vai ter o seu objeto vinculado à habilidade. Tudo bem? Pode passar, Ana. Antes da gente continuar, eu vou falar alguns lembretes importantes, tá? Primeiro, o Centro de Mídias, nesse momento, nesse ano, ele é obrigatório a todos os estudantes. Então, não posso entender como uma segunda opção, como algo, se ele quiser, não, ele é obrigatório. Por quê? Então, nesse momento, vocês precisam articular os seus planos com o Centro de Mídia. Lembrando que a programação do Centro de Mídia, ela estará no site com antecedência, para vocês se programarem. Segundo lembrete, a primeira habilidade essencial, como vocês acabaram de ver, de cada ano, série, é do ano anterior. Então, verifique e elabore o diagnóstico a partir dela, o que vai determinar o ponto de partida com a sua turma. Terceiro lembrete, se apropriem dos materiais da secretaria e utilizem eles com os estudantes. Então, vocês viram com a PCNP Salete, todos os materiais lembrete, o currículo oficial
está sendo implementado esse ano para a primeira série, enquanto que a segunda e terceira série está ainda valendo o currículo antigo. Quinto lembrete, a matriz de habilidades essenciais, ela foi extraída do currículo oficial. Então, não é mais um material, não. Ela é do mesmo material, ela foi extraída daquele material do currículo oficial. Sexto, o docente que tem aulas na primeira série do ensino médio precisa conhecer a proposta da área, precisa entender que a habilidade é a mesma para todas as disciplinas. O que muda é o objeto de conhecimento, como eu acabei de explicar. É a mesma habilidade, porém, o objeto de conhecimento é específico de acordo com a disciplina, ok? E sétimo, é imprescindível que vocês organizem seus registros em pastas no computador ou no Drive por escola, por ano e série. Por que a gente está falando isso? Porque alguns professores ainda estão um pouco perdidos quanto a organizar. Como nós estamos no ensino remoto, vocês estão recebendo muitas atividades digital. Então, monte uma pasta, organize essa pasta por ano série, organize uma pasta por escola, alguns professores têm mais de uma escola, coloca num drive do Gmail, assim, pega o espaço do seu computador, do seu celular, tenta fazer essa organização para facilitar o seu trabalho. Pode mudar, Ju. Agora nós vamos falar de alguns documentos, como planos de ensino, planos de aula e roteiros de estudo. Pode mudar. O primeiro é o plano de ensino. O que é o plano de ensino? O plano de ensino, ele é um documento. Ele é um documento elaborado pelo docente, que contém a sua proposta de trabalho ao longo de todos os bimestres do ano, tá? Então, o plano de ensino é dos 4 bimestres. Esse documento, ele pode ser anual como bimestral. Quem vai decidir é a unidade escolar, é o critério da unidade escolar. Lembrando que se você entregar por bimestre, você vai ter que entregar dos 4 bimestres. Por que que isso pode ocorrer? Porque ao longo do ano, ele provavelmente sofrerá adequações e alterações. Tá bom? Então, ele poderá ser anual ou bimestral. Isso ficará a critério da escola. Pode mudar, Ju. E o plano de aula? Aquele era o plano de ensino, que é anual. E o plano de aula? O plano de aula também é um documento. É um documento para apoiar esse professor para ministrar as suas aulas. Então, elencados, lógico, no plano de ensino. Então, é um plano que você vai colocar especificamente o que vai ser trabalhado, qual vai ser a atividade, qual que é a habilidade que vai ser trabalhada, as atividades que você enviou para esse aluno, tá bom? Esse plano de aula pode ser semanal ou quinzenal. De novo, isso fica a critério da unidade escolar. Pode mudar, Ju. O próximo documento é o roteiro de estudo. Então, olha lá, vocês têm 3 documentos. O plano de ensino, que é anual, o plano de aula, que pode ser semanal ou quinzenal, e o roteiro de estudo. O que é esse roteiro de estudo? O roteiro de estudo é um documento que vocês precisam elaborar de forma clara e objetiva. Por quê? Porque esse documento, ele vai para o aluno. Então, você tem que, não pode utilizar palavras muito difíceis, né, comandas difíceis, que muitas vezes eles não vão conseguir entender, principalmente nesse momento que nós estamos de forma remota. Então, precisam ser elaborados com base nas características específicas da turma. É fundamental que os roteiros de estudos continuem sendo a principal estratégia do ensino remoto. Tá? Cabendo ao atendimento presencial, quando isso ocorrer, ou quando você faz uma aula virtual, uma aula online,
pensar na revisão e no aprofundamento que nele é oferecido. Então, muitas vezes você prepara o seu roteiro de estudo, você envia para esse aluno, mas você precisa ter um momento para fazer essa devolutiva com esse aluno, tá? Fazer essa revisão de atividade, fazer um aprofundamento quando possível, de acordo com a característica da turma. Tem turma que você vai ter que retomar, outras você pode aprofundar. Então, de acordo com a característica da turma. É importante lembrar que esses roteiros devem oferecer ao estudante ferramentas necessárias para a sua autonomia, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, não pode ser com uma linguagem difícil, porque eles estão fazendo sozinhos, muitas vezes, em casa. Então, eles têm que ser autônomos, eles estão sendo autônomos nesse processo. Isso significa que o professor, ele não deverá acompanhá-lo, não significa que ele não precisa acompanhá-lo e respaldá-lo, tá? Nesse momento, não é isso que a gente está falando, né? Porque ele vai ser autônomo, que o professor não vai acompanhá-lo ou respaldá-lo, não é isso. É porque os roteiros de estudo são uma suma importância para a construção do conhecimento, desde que elaborados de forma cuidadosa e comprometida pelo docente. Então, cuidado na hora de montar esse roteiro. Deixa uma linguagem mais simples, mais fácil, ok? E lembrando que sempre você vai ter que estar acompanhando, dando esse suporte para esse aluno para conseguir desenvolver as atividades. Mesma coisa do plano de aula, ele poderá ser semanal ou quinzenal. Então, se a escola, critério da escola, a escola falou, vai ser quinzenal o plano de aula, então o roteiro também vai ser quinzenal. Vai ser semanal, então o roteiro de estudo também vai ser semanal. Pode mudar, Ju. Agora, centro de mídias e ensino híbrido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o centro de mídias e como vai esse ensino híbrido, centro de mídias, sala de aula, como fazer isso. Pode mudar. Vamos começar com o centro de mídias. O centro de mídias, como vocês já puderam observar, são 3 aulas por ano série, diariamente. E mudou a duração dessas aulas. Antes nós tínhamos aulas de 45 minutos, né? E agora passaram para 30 minutos no centro de mídias. Os estudantes, eles devem assistir todas as aulas do centro de mídia e realizar as atividades propostas, mesmo na semana em que for presencialmente na escola. Então, aqui nós estamos pensando numa futura retomada, quando eles começarem a ir na escola. Tá bom? Então, vocês provavelmente já observaram que lá na sede, vocês têm acesso às atividades dos alunos que eles fizeram do centro de mídia. Então, incentive esses alunos a fazerem essas atividades. Tem sim um prazo para entregar, mas é de acordo com a aula. Então, se a aula foi semana passada, o prazo vai ser uma semana. Então, fica de olho, vocês conseguem ter esse acesso às atividades dos alunos, tá bom? Estudantes que não tiverem acesso ao aplicativo, meu aluno não tem de jeito nenhum acesso, não tem um celular, o que vai fazer com esse aluno? Tenta mostrar para ele que ele pode acompanhar essas aulas pela televisão ou por meio de equipamentos da escola. Lembrando que os PROATECs das escolas foram orientados para auxiliar professores e alunos no uso de tecnologia, tá? Então, dê esse suporte para o aluno quando ele não consegue, não tem esse acompanhamento. Pode mudar, Ju. Veja só, pessoal, eu coloquei aqui para vocês um exemplo do 6º ano do ensino fundamental. Não sei se vocês já observaram isso. Como eu disse anteriormente, são 3 aulas por dia, ano série, tá? E aqui o 6º ano, eu coloquei um exemplo, chamei de semana A, para ficar mais fácil para explicar. Então, veja só, essa semana A foi semana passada, tá? Semana A, veja, eu tenho aqui ciências, 8 horas da manhã, que aconteceu na segunda-feira. E na quinta-feira, às 8h30, geografia. Quando foi na sexta, a disciplina de geografia, ela repetiu. Tá? Teve mais uma aula de geografia, uma aula adicional na primeira aula de geografia, uma primeira aula de sexta-feira.
Pensando na semana anterior, então na retrasada, nessa primeira aula de sexta-feira, ao invés de geografia, foi adicionado a disciplina de ciências. Por isso que eu coloquei as duas disciplinas para vocês observarem. O que significa isso? Significa que na primeira aula da sexta-feira, dos sextos anos, a primeira aula ela nunca vai ser igual. Então, uma semana foi ciências, outra semana foi geografia, essa semana está sendo história, semana que vem vai ser provavelmente outra disciplina. Então, é uma aula adicional a outras disciplinas, tá bom? Então, nessa sexta-feira, a gente vai ver a programação e provavelmente vai mudar de novo essa disciplina. Então, nunca vai ser só geografia ou só ciências. Cada semana nós vamos ter uma aula adicional aí na primeira aula dos sextos anos. Nas demais séries também tem essa aula adicional, só que aí são em outros horários, tá bom? Aqui é apenas o exemplo dos sextos anos. O que mais que a gente observou aqui? Nós observamos o seguinte, que a eletiva e tecnologia no ensino fundamental, elas são quinzenais. Então, uma semana vai ter eletiva, na outra semana, no mesmo horário, no mesmo dia, eu vou ter tecnologia, ok? Então, aqui era para comparar que no mesmo horário, no mesmo dia da semana, uma semana eletiva e na outra tecnologia. Pode mudar, Ju. Já no ensino médio, o que é que a gente pode observar? Nós vamos observar também eletiva e tecnologia no mesmo horário. Agora eu coloquei a primeira série para dar como exemplo. Então, a eletiva, por exemplo, na terça-feira, 4h30 foi na semana passada. Na retrasada, foi tecnologia. Nessa também está sendo tecnologia. Significa que essas aulas são quinzenais, assim como educação física e arte, que também são aulas quinzenais. Quando tem eletivo, nós temos educação física. Quando tem tecnologia, nós temos arte. E observem que é o mesmo horário. A gente só inverte a disciplina, ok? Pode mudar, Ju. Então, para entender, quais são as aulas quinzenais do Centro de Mídia? Ensino fundamentais, será tecnologia e eletiva, tá? E no ensino médio, eu tenho como aulas quinzenais tecnologia, eletiva, educação física e arte. Então, agora no médio são 4 disciplinas que são quinzenais. Quando tem tecnologia, não tem eletiva. Quando tem educação física, não tem arte, tá? Então, uma completa a outra aí. Cada semana vai ser uma disciplina. Pode mudar, Ju. Agora, eu vou chamar a minha amiga PCNP de Biologia, a Ana Lúcia, para dar continuidade. Um abraço a todos. Ana? Vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre a programação do Centro de Mídias, tá? Então, acredito que vocês já tenham percebido, né? As habilidades, elas estão sendo disponibilizadas com antecedência no site do Centro de Mídias. E aí a gente consegue ver isso lá na aba de programação. Acredito que uma semana antes essa habilidade já está lá. E essas habilidades trabalhadas no Centro de Mídias, como eu já disse anteriormente, são um recorte das habilidades essenciais que vão se ajustar aí ao formato remoto, tá? Onde que a gente pode ter acesso a essa programação? Ao aplicativo do Centro de Mídias, né, onde a gente vai ter os dados patrocinados, entrando lá pelo site de mídias. Na TV Educação e na TV Univesp, também a gente pode acessar o Centro de Mídias pelos canais. No Facebook e no YouTube também tem as páginas do Centro de Mídias, tá? A programação a gente acessa somente pelo site e pelo aplicativo. Pode passar, por favor. Como que a gente pode encontrar, então, essa programação? A gente entra lá no site do Centro de Mídias, tem a aba Programação. Para ver a programação, eles vão disponibilizar as datas por semana. Então, vocês vão selecionar lá a semana que vocês querem, tá? O ensino, que se é fundamental, médio ou EJA.
as séries ou anos que vocês querem ver, qual é a disciplina, pode passar, por favor. Vai fazer a busca e aí vai aparecer, apareceu aí embaixo, todas as etapas, os horários, o canal que vai ser exibido a aula, né? E os componentes do que vocês selecionaram lá. E aí, clicando nessa seleção que vocês fizeram, vai aparecer essa abinha, que é esse quadrinho lateral. Então, aí vai ter a data da aula, o horário dessa aula, o título da aula, né? O professor, o nome do professor que vai ministrar essa aula e a habilidade que é referente a essa aula. Vendo a habilidade, vocês podem comparar e verificar qual habilidade o Centro de Mídias está trabalhando e preparar a aula de vocês para que vocês trabalhem conjuntamente com o Centro de Mídias. Pode passar. O repositório. O repositório é um banco de dados onde ficam lá registrado tudo que passa no Centro de Mídias. Então, aulas, as formações que vocês têm, as ATPCs, tudo a gente pode consultar lá no repositório, tá? Fica também no site do Centro de Mídias e é uma aba que fica ao lado da programação. Então, para a gente acessar, nós entramos lá no Centro de Mídias, clicamos na aba repositório, e aí a gente vai selecionar, se for uma aula, né, o tipo de ensino que a gente quer, se é fundamental, se é médio, a data que foi transmitido. Se você sabe a habilidade, você pode consultar pela habilidade também. E aí faz a pesquisa. Pode passar, Ju, por favor. E aí, então, vai abrir uma abinha com todas as aulas disponíveis daquela disciplina ou daquela habilidade, tá? Então, no repositório, nós vamos ter a disponibilização dos slides e dos materiais com antecedência. Então, por exemplo, uma aula que vai ser transmitida hoje à tarde ou hoje à noite. A gente já pode entrar lá e pegar os slides. A gente não tem acesso ainda à aula, porque ela não foi transmitida, mas a gente já pode ter acesso aos slides dessa aula, tá? Os docentes e os alunos têm acesso às aulas já exibidas. Então, por exemplo, a aula passa hoje, provavelmente amanhã ela já está disponibilizada. Assim como os materiais, né, os PPTs, e eles podem ser acessados tanto quanto pelo Centro de Mídias lá, o site, quanto pelo aplicativo, né? Então, quando ele abre a abinha, disponibiliza lá as aulas, a gente clica no play, ele abre então a abinha, lá embaixo em anexo, a gente vê então os slides que estão disponíveis, a gente pode fazer o download desses slides, e se tiver o vídeo, a gente pode também visualizar esse vídeo, certo? Pode passar, por favor. No aplicativo, a gente pode consultar também o benefício do aplicativo, lá na figurinha Outros, que é aquela figurinha onde tem um globinho, a gente clica lá, aparece lá os ambientes de aprendizagem, a gente clica na aba repositório, abre esse quadrinho do lado, e aí a gente seleciona o que for interessante, né, o tipo de ensino, a série, a data de realização, componente curricular, o assunto, a habilidade, o que vocês conseguirem preencher, pesquisa, e aí consegue encontrar a aula ou a formação, a ATPC que vocês estiverem procurando. Pode passar, Ju, por favor. Então, algumas orientações, né? É importante acompanhar, por meio do repositório e da programação das habilidades que serão desenvolvidas no Centro de Mídias ao longo da semana, em cada série. Possam trabalhar junto com o Centro de Mídias as habilidades que estão sendo trabalhadas, né? Assim, vocês conseguem trabalhar essas habilidades na sala de aula ou no ensino remoto junto com esses alunos,
e eles conseguem também assistir essas aulas e terem esse conteúdo sincronizado. Fazer um mapeamento das potencialidades e dificuldades dos estudantes em relação às habilidades selecionadas. Então, é importante, depois das aulas do Centro de Mídias, fazer um mapeamento dessas habilidades que foram trabalhadas, se eles estão conseguindo adquirir essas habilidades ou se eles estão com dificuldade. O trabalho presencial ou remoto com os estudantes em sincronia com as habilidades e as aulas do Centro de Mídias, levando em consideração as especificidades da sua turma, né? Então, o que eu falei, a sincronia do Centro de Mídias e as aulas do professor é muito importante, essas habilidades. E aí, conforme a turma vai trabalhando essas especificidades, se é uma turma mais avançada, eu consigo me aprofundar mais. Se de repente a turma tem um pouquinho mais de dificuldade, eu preciso dar uma atenção melhor, tá? Pode passar, Ju. E aí, algumas sugestões para o professor trabalhar o Centro de Mídias e os conteúdos integrados, né? As aulas do Centro de Mídias podem ser trabalhadas como, por exemplo, um modelo híbrido de aula invertida, né? Sugerir para que o aluno trabalhe, assista essa aula, e depois vocês discutem isso quando se encontrarem numa aula virtual, o que foi trabalhado, o que eles entenderam, o que eles aprenderam, e fazer esse levantamento com eles. Ou também uma possibilidade de fonte de pesquisa, eles assistirem essa aula e vocês proporem uma pesquisa para que eles façam em relação àquele tema, né? Os conteúdos integrados são aquelas aulas gravadas de 20 minutos com um conteúdo mais enxuto, que vai direto ao ponto. Ali vocês podem trabalhar tanto nas aulas presenciais como nas aulas remotas. Podem fazer, por exemplo, um trabalho de compensação de ausência, né? Os alunos assistem aquelas aulas e vocês elaboram um trabalho de compensação de ausência para isso. Como atividades de forma geral, durante esse percurso de aprendizagem. Pode passar, Ju. As habilidades serão disponibilizadas com antecedência, uma semana no site do Centro de Mídias, na aba Programação, como nós já vimos, né? Os professores do Centro de Mídias elaborarão vídeos semanais informando as habilidades que serão disponibilizados no YouTube para cada ano e série. Então, mais ou menos no domingo, eu cheguei a verificar isso no domingo, tá? Quando a gente entra lá no site mídias, como vai ser a aula brevemente, qual vai ser e aí já dá para ter ideia que se adequam ao formato remoto, né? E aí, de acordo com a de vocês vão se aprofundar